A graça e a paz, tudo bem com vocês? Eu sou o apóstolo Silmar Fernandes e este é mais um vídeo onde eu estou ministrando a palavra de Deus e eu tenho certeza que essa mensagem vai edificar a tua vida. O tema desse vídeo é espinhos. Preste atenção, espinhos. E eu quero ler a palavra de Deus que está no livro de Mateus, no capítulo 13, Mateus 13, no verso número 7. Diz assim a palavra de Deus: E a outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. Meu amigo, minha amiga, eu li aqui um versículo de uma passagem bíblica muito interessante. A Bíblia ela foi escrita, e eu sempre falo isso, para nos revelar o mundo natural. Aqui Jesus estava pregando a palavra de Deus. Jesus não estava numa igreja, num templo como nós conhecemos, com ar-condicionado, ventiladores, cadeiras, músicos, nada disso. E ele estava numa praia. E ele estava pregando a palavra de Deus numa praia. E a multidão foi para lá. Então havia uma multidão ouvindo Jesus pregar. Claro que quando a Bíblia fala em multidão, não é a multidão como nós vemos hoje. Não, mas era um número significativo de pessoas. E Jesus estava pregando. E essa pregação é chamada a parábola das sementes. Parábola das sementes. E Jesus está falando aqui sobre 4 tipos de pessoas, preste atenção, 4 tipos de pessoas que recebem, que ouvem a palavra de Deus, e fala sobre a reação dessas pessoas ao ouvir a palavra de Deus, fala do que acontece com essas pessoas quando elas ouvem a palavra de Deus. É claro que Jesus foi o melhor pregador que já andou nessa terra. Porque Jesus, ele não aprendeu nos bancos de uma faculdade, nas escolas. Jesus não pregava por ter adquirido experiência ao decorrer dos anos. Jesus, a sabedoria de Jesus não veio de nenhuma outra forma. A sabedoria de Jesus veio porque ele é a própria sabedoria. Ele é Deus e ele sabe todas as coisas, conhece todas as coisas. Jesus sabe tudo a meu respeito e a teu respeito. Olha, preste atenção, eu vou mostrar aqui, ó. Olha aqui. Eu não tenho muito cabelo, mas mesmo assim, eu não consigo contar quantos fios de cabelo eu tenho ainda. Mas a palavra, a minha Bíblia diz que Jesus sabe quantos fios de cabelo nós temos na cabeça. A minha Bíblia diz que Jesus conhece a palavra que sai da nossa boca antes dela sair. Antes que a palavra saia, Jesus já a conhece. Então Jesus conhece o nosso deitar, o nosso levantar. Jesus sabe tudo que nós fazemos durante o dia, o que nós falamos durante o dia. Ele sabe tudo porque ele é Deus onisciente, ele é o único. Só Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Só Deus. Então era esse o pregador ali da praia, o próprio Deus. Então aquilo que ele falava era a verdade, a expressão máxima da verdade. E ele está falando aqui sobre 4 tipos de pessoas que recebem a palavra de Deus. A semente aqui simboliza a palavra de Deus. Mas eu vou falar nesse vídeo sobre um tipo. Depois vou gravar outros vídeos. E o tipo que eu vou falar é espinhos. Pessoas que o próprio Jesus disse que são espinhos. E ele fala que as pessoas que são espinhos, eu vou mostrar aqui na Bíblia a revelação do Senhor Jesus. Ele fala assim, ó. No versículo 22. O que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Olha só, ele está falando aqui que aquela pessoa a qual ele chama de espinho, ele compara com o espinho. E quando nós ouvimos a palavra espinho, nós já ficamos com um pé na frente e outro atrás. Por quê? Porque espinho a gente sabe que é algo que machuca. Nós conhecemos aí o animal chamado porco-espinho. Ninguém vai pegar um porco-espinho na mão.
Ninguém vai subir numa árvore cheia de espinho, uma árvore espinhosa. Ninguém vai subir porque o espinho machuca. E Jesus chama aqui um certo tipo de pessoa que ouve a palavra, Jesus chama de espinho. E ele revela então no capítulo 22 por que essas pessoas são chamadas de espinho. Ele fala que essas pessoas ouvem a palavra de Deus, elas ouvem a palavra, mas a palavra fica sufocada na vida delas. Isto é, elas ouvem a palavra, entra na mente delas, entra pelo ouvido, fica na mente delas, mas a palavra não desce para o coração. Por que a palavra não desce? Porque ela fica aqui, sufocada. A palavra não desce. Ela fica na mente, a pessoa ouviu, tal, ela entendeu, mas a palavra não desce para o coração. E quando a palavra que é ouvida não desce para o coração, ela se torna o quê? Infrutífera. Então, a pessoa a qual Jesus chama de espinho, são pessoas que deixaram a palavra ficar sufocada na sua vida. A palavra não desceu para o coração e a pessoa se tornou infrutífera. Certamente, você que congrega há mais tempo, deve conhecer pessoas que estão na igreja há 20, 30, 40 anos e elas são infrutíferas. Você não vê a pessoa dar fruto e ela está sempre lá, ela ouve a palavra, ela ouve no outro domingo, ela ouve no sábado, ela ouve pela TV, ela ouve a palavra. Mas a palavra não desce para o coração porque fica o quê? Sufocada, Jesus disse. E ele nos revela, no versículo 22, o que é que sufoca a palavra. Quando uma pessoa ouve, o que é que sufoca a palavra? Ele fala sobre duas coisas que podem sufocar a palavra e impedir a palavra de descer para o coração e fazer com que a pessoa dê frutos. Primeiro ele fala sobre os cuidados do mundo. Um outro evangelista fala sobre deleites da vida, que é a mesma coisa. Cuidados do mundo, que os cuidados do mundo podem sufocar a palavra, impedir a palavra de descer para o coração e tornar o ouvinte uma pessoa infrutífera. O que é os cuidados do mundo? São os afazeres desta vida. É claro que todos nós temos afazeres e não podemos ser negligentes naquilo que devemos fazer. Mas tudo que Deus criou para nós. Está escrito, criou para nós. Mas Deus estabeleceu limites. Nós temos que ter limite em tudo que nós fazemos. Nós não podemos nos entregar de tal maneira para os cuidados do mundo, para os afazeres da vida, para os deleites da vida, ao ponto de deixar a palavra de Deus, os princípios de Deus, em segundo plano. E quando a pessoa faz isso, ela se torna o quê? Infrutífera. A palavra fica sufocada. Olha, tem coisas boas na vida? Claro que tem. Puxa vida, dormir não é bom? Quando a gente está com sono, né, e põe a cabeça no travesseiro e dorme, coisa boa. Deus nos proporciona isso. Comer não é bom? A Bíblia diz que comer é dom de Deus, é um dom. Deus nos deu esse dom de comer, de saborear comida. Isso é bênção de Deus. Mas há um limite. Se ultrapassar o limite, passa a ser glutonaria. E a Bíblia diz que muitos não herdarão o reino por causa da glutonaria, porque eles passaram o limite. Então na vida tudo tem limites, nós não podemos ultrapassar esses limites. Mas existem pessoas, Jesus está falando isso na pregação, que elas ultrapassam os limites com os cuidados do mundo. Elas cuidam tanto, né, dos seus afazeres, das suas coisas, das suas empresas, do seu trabalho, disso, daquilo. Cuidam tanto, né, que se esquecem da palavra de Deus. Se esquecem de buscar a Deus. Deixa Deus em segundo plano. Ela se esquece que Deus disse algo tremendo. Deus disse: buscar em primeiro lugar o reino e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, quando a pessoa busca em primeiro lugar o reino, a Bíblia não está querendo dizer que nós devemos ser negligentes nos nossos afazeres, não. Mas o que a Bíblia está querendo dizer é que nós devemos dar prioridade para o reino de Deus. E as outras coisas vão ser acrescentadas nas nossas vidas. Deus vai nos dar força para nós cuidar dos nossos afazeres, Deus vai nos dar saúde, enfim, Deus vai cuidar de nós. Então, os cuidados do mundo sufocam a palavra, os deleites da vida.
E a outra coisa que Jesus falou nessa pregação, e você tem que entender que essa pregação, Jesus pregou isso há mais de 2000 anos atrás, só que a palavra de Deus, ela é para hoje, ela é atual, ela se renova. Não se renovam as tradições que a Bíblia mostra, a maneira das pessoas vestir, as maneiras das pessoas falarem naquela época. Isso não é para hoje. Mas a palavra de Deus, ela se renova cada manhã, cada dia ela se renova. A palavra de Deus vai durar para sempre, a palavra do Senhor. Então Jesus falou que os cuidados do mundo sufocam a palavra. E ele falou também da sedução da riqueza. Sedução, fascinação pela riqueza. Infelizmente, tem pessoas que são fascinadas, seduzidas pela riqueza. A vida dela se baseia em querer ganhar, ter mais, adquirir, como se fosse viver para sempre. Como se, quando morresse, pudesse levar tudo que conseguiu. Devemos ter ambições de querer conquistar coisas? Claro que sim. Claro que temos que ter esse desejo. Devemos ter o desejo de querer uma boa casa, um bom carro. Enfim, claro que devemos ter. Mas não podemos ultrapassar limites ao ponto de deixar Deus em segundo plano. Então a riqueza, ela tem um poder de fascinar, de seduzir a pessoa e fazer ela esquecer de Deus ou botar Deus em segundo plano. Ou deixar Deus em segundo plano. Eu tenho acompanhado notícias, não vou aqui citar nomes, claro, de homens famosos aí da televisão que morreram. Eram homens riquíssimos, milionários, trabalharam a vida toda, adquiriram muitos bens e morreram. E hoje os filhos nem falam uns com os outros porque estão disputando na justiça os bens dos pais. Aquilo que o pai dedicou a vida toda, o suor. Os filhos agora estão brigando por causa dessas riquezas. Então tudo na vida passa, meu amigo, minha amiga. Nós não devemos ultrapassar os limites. Então os cuidados da vida, a fascinação pela riqueza, o desejo de querer ter mais, conquistar, sufoca a palavra. Sufoca. Então nós devemos ter cuidado, não devemos ultrapassar limites. Não podemos ultrapassar limites. Jesus ensinou isso numa parábola, ele falando sobre riqueza, e ele dizendo que um homem, ele tinha muitos campos, ele tinha um campo enorme, plantação, e naquele ano a plantação dele, deu muitos frutos, muito. E ele pensou, agora, o que eu vou fazer? Meu campo produziu muito, o que eu vou fazer? Aí ele pensou, eu vou construir mais celeiros para colocar o fruto. E ele construiu mais celeiros e guardou todo o fruto ali. Aí agora toda a riqueza dele estava guardada. A Bíblia diz que ele falou, Jesus está contando isso, diz que ele falou consigo mesmo, pensou consigo mesmo, dizendo, agora eu posso dormir em paz. Meus bens estão todos guardados, eu posso dormir em paz. E quando ele foi dormir, diz que ele ouviu uma voz. O próprio Deus falou com ele. E Deus disse, louco! Imagina o susto que ele deve ter levado. Louco! Hoje mesmo pedirão a tua alma. E para quem será? Olha só. Hoje mesmo pedirão a tua alma. E para quem será? Então essa é a realidade da vida. Nós não vamos durar para sempre. O que vai contar lá no final é o que nós fizemos com Jesus. O que você tem feito a respeito de Jesus? Pilatos um dia disse para a mulher dele, o que eu faço com esse Jesus? O que eu faço com esse Jesus? O que eu faço com esse justo agora? O que eu faço com ele? Pilatos estava diante de um dilema. Ele descobriu quem era Jesus. E agora o que eu faço? Minha pergunta para você, meu amigo, minha amiga, o que você tem feito com esse Jesus que você conheceu? Você tem dado prioridade para ele? Ou você tem vivido ultrapassando os limites com os cuidados do mundo, com a sedução da riqueza? Lembra de Marta, irmã de Maria? Jesus estava na casa deles, convidaram Jesus para se hospedar lá. Jesus está lá na sala
E Marta não dava bola para Jesus. Marta estava ocupada com os afazeres, com os cuidados do mundo. E Jesus ali. Maria, diz a palavra, que se aquietou aos pés de Jesus, ouvindo os ensinamentos de Jesus. E que Marta veio e disse: Senhor, tu não te importa? Eu estou trabalhando sozinha. A minha irmã sentada te ouvindo, tu não te importa? Lembra do que Jesus disse para Maria, para Marta? Ele disse: Marta, Marta, uma coisa só te basta, Marta. Tu está preocupada com muitas coisas. Maria escolheu a boa parte. Ele disse para Marta. Está entendendo, meu amigo, minha amiga? Existe uma boa parte. E a boa parte é ter comunhão com Deus. A boa parte é buscar Jesus. Sabe, quando nós buscamos esse Jesus, vivemos para esse Jesus, adoramos esse Jesus, consagramos nossos afazeres, nosso tempo para esse Jesus, todas as outras coisas Ele nos acrescenta. É a palavra, é a promessa do Senhor Jesus. Então esse vídeo está sendo gravado para você meditar sobre essas coisas. Leia Mateus 13. E Jesus vai te abençoar ainda mais. Então que o Senhor Jesus te abençoe, a ti, a tua família, e espere o próximo vídeo do apóstolo Silmar Fernandes.